Aqui no gabinete 306 do anexo Wilson Lins, eu falo com a deputada Ivana Bastos, lá de Guanambi, lá do sertão da Bahia, próximo ao maior sítio de ferro, talvez das Américas. Ivana Bastos, de uma linhagem de políticos com presença em Guanambi, hoje participa aqui na Assembleia das grandes discussões do contexto político-econômico desse Estado. Seca novamente. Como é que nós estamos convivendo com ela agora, deputada? Seca novamente? Eu acho que não. Seca sempre. Seca sempre. De os últimos 5 anos, aí a gente vê cada ano que passa pior. Dizem que essa seca é a pior dos últimos 50 anos. Mas ao longo da minha vida, todos os anos, eu escuto dizer, está pior, a seca está se matando mais animais, estão perdendo mais lavouras e a gente não vê uma solução. Na região de Guanambi, eu posso lhe dizer que hoje nós estamos bebendo água, hoje nós estamos vivos porque nós temos uma adutora, que é a adutora do algodão, que tem exatamente 1 ano que chegou a Guanambi. Essa adutora, ela atende cerca de 6 municípios, sai do Rio São Francisco, vai Malhada, Iuiú, Palmas de Monte Alto, Guanambi, Pindaí e Candiba. Ela hoje está sendo feito um projeto também para chegar a Caetité, Lagoa Real e Bitira, que é a situação daquela região. Nós temos ali em Guanambi a barragem de Seraíma, que é a barragem que abastecia a cidade de Guanambi como a cidade de Pindaí e Candiba. Essa barragem secou. Então, nós melhoramos a situação tendo água para beber. Isso na nossa região nós temos, mas para o animal nós não temos, para a lavoura nós não temos. Nós estamos vivendo uma crise que se perdeu 60% da safra daquela região. Os animais morrendo. E o que nos dá tristeza é que a gente vê os produtores, os criadores vendendo o animal, entregando, porque vai morrer, não tem pasto, não tem água. E ao mesmo tempo, Humberto, tem uma coisa que para mim é muito novidade. Os prefeitos têm chegado aqui a Salvador no meu gabinete, pedindo socorro e me dizendo, os poços estão secando. Os poços artesianos estão secando. Nós temos aí várias comunidades que tinham poço artesiano de 20, de 30 mil litros, que hoje mal consegue tirar 1.000 litros de água por hora. Então, a situação é muito crítica, é muito grave e a gente precisa de uma ação mais forte. A gente precisa de uma solução. Não sei o que seria o governo do estado, está com o projeto aí, o SOS Seca. Nós temos aí, através da CA, a contratação de caminhões-pipas, mas você tem um caminhão-pipa, mas você vai pegar água da onde? Cito, por exemplo, o município de Dom Basílio. O município de Dom Basílio estava sendo abastecido com caminhão-pipa. O manancial do município de Dom Basílio secou. Não tem onde pegar água. Nós solicitamos a Embasa, pedimos socorro, que tem um manancial perto, que seria no município de Livramento, para que a Embasa cedesse esse manancial para trazer água, pelo menos para o consumo humano. Nós estamos gastando no município de Dom Basílio cerca de 12 caminhões-pipa dia. Na sede, só na sede. A Embasa nos cedeu 3. A prefeitura está comprando água a mais de 200 quilômetros, a R$150 o caminhão de água, fora o transporte. Então a situação é de extremamente de horror, de muita preocupação. Eu não digo que nós estamos, em alguns municípios, em estado de emergência. Nós estamos em estado de colapso total, de calamidade. Perfeito. Deputada, eu estou com essa idade, claro que não precisa aqui explicitá-la, a deputada também. Bem mais nova que você. Claro, é evidente, óbvio. É só os senhores verem pela imagem. Daí a vantagem da TV. Se a gente tivesse no rádio, então resultado. Convivo com essa realidade já há muito tempo. A senhora também convive com essa realidade há algum tempo. De iniciativa concreta com relação a minorar os efeitos da seca, eu não tenho
nenhum conhecimento. Por exemplo, nós que somos daquela região, nós somos testemunhas oculares de verdadeiros mares de água, os riachos, que quando na época das águas, que já tem tempo que não acontece, mas quando chovia com regularidade no sertão, o riacho roncava dia e noite, que dava até medo. Daqui a pouco o riacho estava seco. E se a senhora olhar, esse mesmo riacho que eu conhecia há 30 anos, 40 anos atrás, ele permanece seco até hoje. O que efetivamente foi feito? Por que não se desenvolve uma política para barrar esses riachos, deputada, esses rios temporários, no sentido de que a gente possa perenizá-los e minorar os efeitos dessa seca? Olha, esses riachos eles não existem mais. Nós não preparamos para uma possível seca. Ao longo dos anos, o homem vem desmatando, os rios vêm, as cidades vêm invadindo, né? Você vê que nós tínhamos riachos que hoje passa um bairro em cima, certo? A terra, nós temos ali em Guanambi, eu lembro que na saída da cidade tinha a ponte de Dona Dedé. Eu, menina, quando chovia muito, a água chegava até a ponte de Dona Dedé. Hoje, só tem a ponte, do lado é um loteamento, do lado é outro. E deixaram a ponte sem passar nada ali, porque hoje já tem construções. Então, essa falta de planejamento, eu acho que foi a falta de educação do povo. Eu acho que nós não preparamos para isso. Nós não pensamos que no futuro a gente poderia ter uma grande dificuldade de água. Você vê, por exemplo, nós temos o Rio São Francisco. Nós temos o Rio São Francisco ali na região de Malhada. Eu tive a oportunidade de estar no município de Malhada, num evento na Câmara de Vereadores no Dia das Mães. Nós temos uma comunidade que chama Comunidade Tomé Nunes. Fica a 6 quilômetros de Malhada. E o grande pedido daquela comunidade era água. Fica a 6 quilômetros do Rio São Francisco. Nós temos ali a Parateca, que fica 10 quilômetros do Rio São Francisco. E o povo passa sede. Então, nós não temos políticas públicas para isso. Nós temos a Codevasp que até vir o projeto, até executar, o governo lança um programa do Água para Todos. A burocracia é muito grande e o povo não está podendo mais esperar. Você não tem condições mais de esperar um ano no período de... Você perfura um poço artesiano. Depois demora 6 meses para fazer a análise da água. O poço sendo compatível, sendo aproveitável, você demora mais 6 meses para autorizar o serviço de uma instalação. É um ano e tanto. É muita burocracia. A burocracia, por mais que o governo tenha boa vontade, por mais que veja a necessidade, mas a burocracia para em tudo. Nós temos aqui, eu dizia há pouco, do SOS Seca. É preciso que o prefeito venha a Salvador assinar um termo de adesão. Leve a documentação para fazer um plano de trabalho, depois volte a Salvador para trazer prefeitos que moram a 800, a 1.000 quilômetros, para trazer esse plano. Depois volta para a sua cidade, volta de novo para Salvador, na terceira vez é que consegue assinar um convênio. Não podia fazer tudo de vez. Enquanto isso, a população está morrendo de sede. Enquanto isso, a população está morrendo de sede. Enquanto isso, os prefeitos estão em pânico. Porque eles estão em pânico. Porque você pode me perguntar assim, o que mais lhe pede? Sempre procura um político, né? Sempre procura um político, sempre pede um político uma obra, sempre pede um político alguma coisa. É unanimidade. Onde eu chego numa comunidade, onde eu chego numa cidade, água. Guanambi está a quantos quilômetros do São Francisco, deputada? 150, 160 quilômetros, mais ou menos. A água do São Francisco já chegou em Guanambi. Já chegou em Guanambi. E Parateca, está a quantos? Parateca deve estar uns 12 quilômetros. Não tem? Não tem. Mas por que isso? Por que chega a 100 e não chega a 12? Vou lhe dizer... Planejamento. Falta de planejamento. A adutora do algodão, ela sai do Rio São Francisco, passa pelo município de Malhada, vai até o Julião, que é um distrito de Malhada. Ali tem uma estação de tratamento. Ela volta para Malhada, tratada, e começa a abastecer Malhada, Julião, entra no município do Iuiú. O município do Iuiú
Já foi inaugurada a adutora, não está chegando a água ainda do São Francisco lá, por um problema na subestação da Coelba. Foi inaugurada, essa água está chegando em Guanambi. Ela passa em Guanambi, no Iuiú, sai do Iuiú, vai para o município de Palmas de Monte Alto. Palmas de Monte Alto, ela vai para o distrito de Mutãs. Volta, sai em Guanambi, vai para o distrito de Pilões, que é em Candiba, vai para Candiba e Pindaí. Agora, essa adutora só chegou em Guanambi. Essa adutora não chegou ainda em Urandi, em Pindaí, a água. A adutora chegou, já foi inaugurada, por problemas da Coelba, que não ligou ainda as subestações. Que loucura. E o povo com sede. É isso que a gente não entende. Nós tivemos no município do Iuiú, há uns 20 dias mais ou menos, e lá nos cobraram. Para mim foi uma grande surpresa, para o próprio governador foi uma grande surpresa. O governador teve que ligar ali para a Embasa, teve que ligar naquele mesmo momento para a Coelba para dizer por quê. O povo está com sede, a adutora está lá. É igual a energia eólica, que está em Caetité, mas não tem a linha de transmissão. Ou seja, produz-se energia a partir do vento, estão lá as torres, para usar uma linguagem mais popular, estão lá os cataventos, tá certo? Rodando, produzindo energia, e não tem a rede para que essa energia seja injetada. Nós temos a adutora, nós temos toda a tubulação, nós temos as casas de bomba, nós temos as máquinas, nós temos tudo para a água chegar, mas não temos a energia para ligar essa bomba para que a água chegue na torneira. E com relação à energia eólica, deputada, qual é a justificativa? Olha, a energia eólica é uma coisa que nos deixa assustados, porque a Renova, que aqui ganhou o consórcio, aqui construiu o parque eólico ali, o Alto Sertão, que é ali na região Guanambi, Caetité e Igaporã, entregou em tempo. A Chesf, que não entregou sua linha de transmissão. A falta de planejamento. Ou então de não acreditar que as coisas têm prazo. Porque quando você começou a construir as torres, colocar as torres, já era para você estar fazendo as estações, para poder você receber essa energia. Agora, a empresa que executou a obra já está recebendo o faturamento dessa energia que ainda não existe. Mas ela tem um contrato, ela entregou em tempo. Então, o governo federal está pagando por energia que ainda não está... Que não chega ao consumidor. Não chega ao consumidor. Que não pode vender. Que não pode vender. Porque ele próprio não providenciou a rede. Que loucura, meu Deus do céu. Agora, deputada, como é conviver, deputada? E aí eu fico curioso. Como é conviver com essa diferença, com essa coisa que não dá para explicar? Como é conviver com a expectativa de ter uma região que vai sofrer, ou que já está sofrendo, um dos maiores investimentos na história econômica desse estado e dessa região nordeste, e conviver ainda com essa questão elementar que é água para o povo. Estou falando desse paradoxo do maior sítio de ferro de exploração mineral do estado e do Nordeste, com relação à seca. É o ferro de Caetité, é a FIOL, enfim, todo esse pacote de investimento e essa coisa elementar de dar água para o povo. Como é conviver com isso? A senhora que é a política da região. É uma cobrança muito grande. Agora o sertanejo, agora o povo é muito simples. O povo vê uma gota d'água, o povo já agradece, porque a natureza agradece. Esse final de semana mesmo está chovendo na nossa região. Mas é uma chuva pouca, uma chuva que você não consegue juntar água, né? Chuva de manga. Chuva de manga. E a cobrança é muito grande, porque para você fazer... Eu lembro que tinha pessoas que nos procuravam e diziam assim, como que o pessoal está fazendo a estrada para poder colocar as torres da eólica e tem que se molhar a estrada. Então o caminhão-pipa passa, né, jogando água para molhar, enquanto a pessoa está com um balde na porta da casa que não tem água. Então nós temos todas essa dificuldade. Nós conversávamos outros dias com os consórcios responsáveis pela construção aí dos lotes da ferrovia Oeste-Leste da FIOL, e eles diziam, a grande preocupação nossa é água. Onde nós vamos pegar essa água? Porque para você fazer o trabalho de terraplanagem, você precisa de água. Claro. Agora mesmo, na última semana,
já foi homologada a licitação da estrada que liga o município de Sebastião Laranjeiras a Palmas de Monte Alto. São 56 quilômetros de asfalto. E nós conversávamos aqui com a prefeita de Sebastião Laranjeiras, conversávamos com o DERBA e com o consórcio vencedor. A grande preocupação é onde vai pegar água para se construir essa estrada. Que loucura. E aí? O seu pai, Fernando Bastos, já foi deputado aqui nessa casa. Da época do seu pai aqui para agora, mudou alguma coisa, deputada? Os assuntos, as questões que ele enfrentava? Mudou, eu acredito que mudou muito. Mudou muito. Tinham problemas, mas eu acho que hoje tem muito mais problemas, né? Não se compara. Mudou porque a carga de problemas aumentou. A carga de problema aumentou. Eu acho que a cobrança com os políticos aumentaram muito mais, né? Perfeito. E na época que meu pai foi deputado aqui, ele sempre representou aquela região também, a região de Guanambi, a região que eu represento. Mas quando eu chego, converso com ele, eu acho que as coisas eram mais fáceis. As coisas eram mais menos fáceis. difíceis. Ou menos difíceis. Deputada, a senhora é membro da Comissão de Meio Ambiente e presidente de uma comissão especial que trata exatamente dessa questão da ferrovia Oeste-Leste ou Leste-Oeste, como preferirem, a FIOL. O meio ambiente está travando a FIOL ou não? Não, não. Nós já temos todos os lotes liberados pelo IBAMA, certo? Todos os lotes liberados pelo IBAMA, já temos fizemos todas as audiências públicas. Nós temos um problema hoje no TCU, certo? Que é o problema dos trilhos. Foi feita uma licitação internacional para a compra dos trilhos para a ferrovia Norte-Sul. E teve problemas nessa licitação. Foi feita uma licitação para a ferrovia Oeste-Leste. Quem ganhou foi a mesma empresa que ganhou a Norte-Sul. Então, por segurança, se suspendeu esta licitação até solucionar o problema da Norte-Sul, porque automaticamente seria um problema da FIOL. Nós, aqui na casa, desde 2011, nós criamos aqui uma comissão especial, que a comissão era da Ferrovia Oeste-Leste e Porto Sul. Nós, em 2012, essa comissão foi desmembrada, ficou uma da FIOL e outra do Porto. Mas eu costumo dizer muito que não há porto sem ferrovia, não há ferrovia sem porto. Claro. A gente tem trabalhado aqui em conjunto. Nós fizemos aí já 4 visitas a Brasília, os deputados, a Valec, ao IBAMA, ao TCU, os deputados, por iniciativa dos deputados estaduais da comissão e representado também com os deputados federais. E nós ouvimos do IBAMA que antes dessa reunião nossa, nunca havia sentado na mesa o IBAMA e a Valec para tratar da FIOL. Então, eu acredito que a comissão já ajudou nisso. Claro. E os resultados, eles têm vindo. Nós conseguimos já as licenças dos lotes de 1 a 4. Nós estamos agora, problemas ambientais não tem mais. Tem o lote 5, que é o lote ali das cavernas de Santa Maria da Vitória, certo? Que deve estar saindo já essa licença. E eu acredito que este ano, o ano 2013, vai ser o ano da FIOL, porque é a maior obra da Bahia. Nós estamos agora, no dia 26 de abril, fazendo um grande seminário na cidade de Barreiras. Já fez um encontro Já fizemos um encontro em Guanambi, em 2011. Perfeito. Fizemos na última segunda-feira o lançamento desse seminário na UPB, aqui em Salvador, para apresentar à imprensa o seminário. A nossa intenção é que nós somos 74 cidades onde a ferrovia vai passar, mas diretamente ela vai gerar economia de cerca de 150 cidades. Então, a intenção nossa é levar esses 150 prefeitos. Já tem confirmado a presença do ministro dos Transportes, já tem confirmado a presença do ministro do Planejamento, a Miriam Belchior, tem confirmado a presença de vários senadores, inclusive o senador Valdo Pinheiro está nos ajudando, está na organização também deste seminário. Está confirmada a presença do presidente da Valec, do presidente do IBAMA, do presidente do TCU, do vice-presidente do TCU, de secretários de Estado,
E ali a gente quer tirar uma carta, fazer uma carta da FIOL e criar um grupo de trabalho para que a gente possa acompanhar de perto essa grande obra e cobrar soluções. Porque vontade política nós temos. O nosso tema é a Bahia quer e o Brasil precisa. E o Brasil quer e a Bahia também precisa da FIOL. A senhora acredita que definitivamente nós vamos colocar a FIOL nos trilhos agora? Acredito, tenho convicção disso. É um projeto que é realidade. Eu acredito que no ano de 2013 a gente consegue resolver todos esses problemas para que realmente a obra volte a todo vapor. A senhora é de Guanambi. Tem a sua principal base eleitoral em Guanambi, ainda Isso. que não seja mais na região. Eu nasci em Caetité. Nasceu em Caetité. Mas a principal base eleitoral... Eleitoral é Guanambi. 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 Portanto, mas muito próximo de Caetité, para os telespectadores terem uma noção geográfica. Fica a quantos quilômetros de Guanambi? 40 quilômetros. 40 quilômetros de Guanambi. De Guanambi, Caetité, Guanambi. Isso. Caetité vai sofrer, já tratamos disso aqui, uma das maiores intervenções na área econômica com relação à exploração daquele sítio de ferro, do minério. Mas Guanambi acaba absorvendo parte desse impacto, não? A nossa intenção é criar ali em Guanambi um porto seco, que é a central de logística da ferrovia. Um pátio intermodal, onde a gente não pode permitir que esse trem, que a gente escute só o apito desse trem passar por Guanambi. A nossa briga é essa, nós já temos uma nota técnica da Valec e do Ministério dos Transportes dizendo que Guanambi, tecnicamente, é viável ter uma central de logística da ferrovia, porque Guanambi é uma cidade plana e ali a gente pode trazer indústrias, ali a gente pode ter carga e descarga. A ferrovia Oeste-Leste, ela tem um ponto, ela tem o ferro ali de Caetité, mas em Guanambi a gente vende serviços para Caetité. E para todo esse trabalho tem Guirapá, que é um distrito de Pindaí, onde também tem a jazida da Bamin, que fica depois de Guanambi. Então, Guanambi está ali naquele centro. Guanambi tem muito a ganhar. Seria muito bom se essa reserva tivesse também um pedacinho em Guanambi. Mas ela nos engrandece toda a região. O reflexo vai para aquela região toda. Pronto, então aí vamos tratar dos reflexos, não é? Com relação a Guanambi, tendo Guanambi como epicentro desses reflexos. A área de saúde vai sofrer intervenção? Acredito que sim. A educação também? Guanambi hoje, ele está se tornando um polo educacional. Guanambi hoje nós temos várias faculdades. Nós temos uma faculdade que tem o curso de Direito, nós temos faculdade que tem curso de enfermagem, curso de pedagogia, que temos a UNEB, que tem História, Matemática, Física, Química. Nós temos curso de fisioterapia. Nós temos aí a esperança da Universidade de Conquista, né, de ter um campus de medicina em Guanambi. Então, na área de educação, eu acredito que Guanambi tem avançado muito. Guanambi tem sido ali um polo para aquela região ali circunvizinha, a circunvizinhança toda de Guanambi. Você chega na frente, na porta das faculdades, você vê ônibus de todas as cidades. Ali então, que vem trazer. De repente, tornou-se um centro que vende serviços. Que vende serviços. Guanambi é uma cidade que passa por mês, nós fizemos esse levantamento na última eleição de prefeito, cerca de 1 milhão de pessoas por mês, onde vendendo e comprando serviços. Então a senhora diria que Guanambi é forçado, num primeiro instante, pelo bicudo, no segundo instante, por essa questão permanente da seca. E Guanambi, de repente, está achando o seu caminho. Está achando o seu caminho. Está saindo de ser uma capital de uma região eminentemente agrícola para vender serviços. Isso. E que é, na Guanambi verdade... tem um comércio muito forte. Pois Guanambi nós temos muito pequenas indústrias, que nós temos lojas em Guanambi que eles já exportam, né, de roupas de cama, de tecidos. Guanambi nós temos, se nós conseguirmos um
porto seco para a cidade de Guanambi, nós já temos compromisso de várias fábricas. Aí explode. Aí explode. Aí explode. Aí explode. Né? Aí tem que buscar água mesmo para garantir esse parque industrial, correto? E foge das intempéries da seca de forma mais direta. Perfeitamente. Concorda? Concordo. Esse, então, é o grande trabalho do político dessa Guanambi moderna, a senhora diria? Acredito que sim. Acredito que sim. Eu acho que nós temos ali a irrigação do Vale do Iuiú, que é um projeto que ainda está no papel. Nós não podemos... A vida inteira eu escuto dizer, o Brasil é um país do futuro, Guanambi tem futuro. O tempo vai passando, você vai ficando velho e esse futuro não chega. Eu acho que o papel nosso é esse, de tentar trazer esse futuro para mais perto. E o meu papel como deputada estadual tem sido isso, tem sido buscar melhorias, infraestrutura para toda aquela região. Porque se você está bem em Caetité, vai refletir em Guanambi, vai refletir em Pindaí, Claro. vai refletir em Palmas de Monte Alto. Se você está bem em Guanambi, reflete em todas as cidades ali. Porque, vou lhe dizer aqui, a Ferrovia Oeste-Leste, o lote 5, que é o lote de Guanambi, ela funcionando, ela vai gerar cerca de 10 mil empregos diretos. Que loucura! Não vai corresponder mas onde? muito Como? de serviços. Ah, de serviços, sim. cerca de 10 mil empregos naquele lote, que vai de Guanambi até a ponte. Guanambi até a ponte. Até que a ponte. A ponte do São Francisco, que vai ser feita pela ferrovia, que é o lote 5A. Ah, porque o perfeito. trem passa pelo rio. A ponte está ali próxima a A Carinhanha. Carinhanha. Na margem do São Na Francisco. margem do São Carinhanha Francisco. é uma cidade à margem do São Francisco. Mais para Bom Jesus da Lapa, mais um pouco para Bom Jesus da Lapa. Perfeito. E quantos quilômetros são esse lote 5, mais ou menos? Esse lote 5, 170 e poucos quilômetros. E vai gerar 10 mil empregos. Os senhores veem o que é uma ferrovia, o que é uma estrada, porque é, na verdade, uma intervenção pode gerar e mudar o conceito, Mudar o e conceito. o rosto econômico. É da uma região. coisa, a gente vê ali naquela região jovens, todos indo embora. Isso nos deixa triste. Porque as pessoas vão para São Paulo por corte de cana. Então, a esperança, a procura dessas pessoas é poderem trabalhar ali. Com a Renova, com a energia eólica, já melhorou muito, já gerou muito emprego. Porque a energia eólica, eles também têm um trabalho muito social de cursos. Eles estão capacitando carpinteiros, pedreiros, serventes, para que possa jogar no mercado de trabalho, que a FIOL agora vai absorver. Então, está sendo uma região que está sendo preparada para receber toda essa infraestrutura. A senhora diria, portanto, que a perspectiva é de dar uma virada num curto espaço de tempo. Espero dessa que realidade sim. que está instalada ali há muito tempo. Acredito plenamente que sim. Eu falei aqui, poucos instantes atrás, nessa entrevista, da questão do bicudo. O bicudo é uma praga, um inseto, que acabou, segundo as informações, ainda que alguns digam que não, mas que acabou sendo um dos principais instrumentos para dizimar a lavoura do algodão naquela região, sobretudo no Vale do Iuiú. Isso. Nós tivemos o grande problema do bicudo. A região entrou na falência total. Há uns 4 anos começamos a plantar de novo e agora o problema é uma lavoura mais cara, mas é uma lavoura mais estruturada. Hoje você tem defensivos agrícolas bem mais potentes, mas você tem mais uma tecnologia que você podia voltar a plantar algodão. Aí vem o problema da chuva. Então, eu falo que o sertanejo ali é muito sofrido. E a gente escuta, é triste, porque todo ano a gente vê as pessoas preparando suas terras e dizendo, esse ano vai ser o nosso ano, esse ano vai dar. Aí esse ano é mais seco. Perfeito. A senhora está do PSD. PSD. Pronto. Escuto, pelos corredores da vida, dizer que o vice-governador e secretário Otto Alencar é um nome forte, é um nome de uma aceitação natural para sucessor do governador Wagner. A senhora acredita que, movido e oprimido por essa pressão das bases, por essa pressão externa, diria, de repente o secretário Otto vai ser
obrigado, entre aspas, a aceitar essa candidatura. Como é que a senhora vê essa questão, deputada? Olha, nós vamos começar pela criação do PSD. O PSD foi criado aqui na Bahia através da força do Otto Alencar. Hoje nós somos a segunda maior bancada de deputados da Assembleia Legislativa. Nós somos hoje 11 deputados, ou melhor, 10 deputados, porque uma era a deputada Cláudia Oliveira, que hoje é prefeita de Porto Seguro. Nós somos a segunda maior bancada de deputados estaduais. Nós somos a segunda maior bancada de prefeitos na Bahia. Se eu não me engano, nós temos 75 prefeitos do PSD. Do PSD. Nós não tivemos mais, porque com a criação do partido, já no tempo, foi no último dia do tempo hábil, para que pudessem filiar. Então isso acabou não dando tempo de você trazer mais prefeitos. E eu reconheço a liderança de Otto Alencar aqui na Bahia. Eu acho que você não sabe a dimensão que é. Onde a gente passa, é de todos os partidos o elogio à pessoa do Otto Alencar. É uma secretaria que tem dado resultado, certo? Sobre a orientação do governador Jacques Wagner. Mas é de uma pessoa muito firme, porque o Otto, ele é um político de ação. E eu escuto, ele nos diz que a vontade dele é ser senador. Isso ele tem dito nas reuniões do PSD. Mas a vontade do povo e das lideranças é que ele seja candidato a governador. Aí o que pesa mais, a vontade do povo e da liderança ou a vontade pessoal dele? Eu acredito que é vontade do povo e da liderança. Porque nós temos prefeitos de outros partidos que torcem, que lutam para que Otto venha, que seguem a orientação de Otto Alencar, não só do PSD. Então, o povo já está conclamando. Você vê nas bases, você vê em todas as conversas, você vê aqui na Assembleia Legislativa que o nome para se ganhar essa eleição será Otto Alencar. Eu sou suspeita para dizer, né? Se depender de mim, será Otto Alencar o governador. Agora, nós temos bons candidatos do governo. Eu acredito que o governador Jacques Wagner, que todo o grupo do governo, com a sua sabedoria, vai saber escolher, vai ver o que é melhor, o que a gente possa continuar esse trabalho. E acredito também que o Otto Alencar está aí à disposição, certo? Que tocar não vai ser a vontade dele que vai valer. Ele está aí para servir, não tenha dúvida Todo disso. político tem sonhos. Os sonhos embalam a vontade do político. Os sonhos embalam a caminhada do político. A senhora não é diferente, né? Então, como política, tem sonhos. Sem dúvida. Né? Esse sonho de ser prefeita de Guanambi continua latente? Não. Eu tive um sonho na minha vida política de ser deputada. Né? Eu fui candidata a deputada por 4 vezes. Na minha primeira eleição, eu tive 15 mil votos. Fui primeira suplente, perdi a eleição. Na segunda eleição, eu tive 25 mil votos. Continuei primeira suplente. E eu brinco que não morreu nenhum deputado, que não saiu nenhum para prefeito, não era a minha hora. Na terceira eleição, eu tive 36 mil votos. Fui primeira suplente, perdi a eleição por 11 votos. Continuei na luta, cheguei na 4ª eleição com 46 mil votos, aí que eu consegui me eleger. Então, meu sonho é fazer um mandato voltado para a minha região, é corresponder à confiança que eu tive naquela região. Não vou lhe dizer que eu não serei um dia prefeita de Guanambi, ou que eu não serei um dia concorrer a qualquer outro cargo, mas meu foco hoje é ser deputada e poder contribuir para aquela região. Cumprir seu mandato. Cumprir meu mandato. Daí para frente é como diz Armando A Falcão. Deus pertence. O futuro a Deus pertence. Agora a senhora teve na primeira eleição, da primeira para a segunda, a senhora teve uma diferença de 10 mil votos. Da segunda para a terceira, a senhora foi a 12 mil votos sem ocupar o mandato. Sem ter uma. A senhora acredita isso ao quê? Esse crescimento permanente? Eu perdi a eleição e no outro dia eu continuava trabalhando. Eu era uma deputada sem mandato. Todo voto que eu recebi, eu sempre honrei com muito trabalho. Então eu credencio isso ao trabalho. Eu perdi a eleição e depois de uma semana falava assim, vamos continuar. E continuando fazendo o meu trabalho, continuando lutando, levando benefícios para a minha região. Eu só não tinha esse gabinete, mas eu fazia o meu papel de deputada, sem ser deputada. O município que votou comigo na minha primeira eleição
quem me deu apoio na minha primeira eleição, está comigo até hoje. Eu continuo com esses até hoje. E, por coincidência, a média era de 10 a 13 mil votos de eleição para eleição, sempre crescente. Pois é. Mulher, casada. Mãe, Filhos, futura avó. Filhos, futura avó. Você é a avó de Pedro, agora em agosto. Pois é, como é conviver com isso, com a política e com os netos? Com o neto tá Com o chegando, marido, hein? É com o neto, com difícil, os filhos. é difícil, mas é gratificante. Eu acho que a luta, eu venho de uma família política. Eu venho de um avô político, de um pai político e de um pai que é todo o meu alicerce, né? Eu falo que meu pai é o meu ar, é o ar que eu respiro, é meu braço, é minha perna. E meu pai, eu sempre o acompanhei. Então, quando eu conheci meu marido, ele já me conheceu acompanhando meu pai. Meus filhos queixam, meus filhos cobram muito, né? Cobram muito que eu dou atenção aos outros que não dou a eles. Mas todos dividem e participam comigo. E dá para conciliar. É difícil ser mãe, é difícil ter que sair daqui correndo para arrumar o almoço da Páscoa, o almoço da Semana Santa, mas é gratificante porque eu faço o que eu gosto. Se eu estou feliz, eu acredito que eles estão. Aqui no gabinete 306 do Wilson Lins, eu falei com a Catingueira, eu falei com a deputada, eu falei com a mãe, com a esposa, com a avó. Com a futura avó de Pedro. Ivana Bastos, que por esses acontecimentos da vida, é filha do deputado Fernando Bastos, que eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço para ele. A senhora é portadora desse abraço, um abraço para o deputado Fernando. Falei aqui com essa mulher valente, que está aí no momento de ser um dos instrumentos que fatalmente haverá de mudar a face econômica de toda aquela região, tendo Guanambi como epicentro. Muito obrigado por dividir essa bancada de trabalho da senhora mais uma vez. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição. Muito obrigado pela sua atenção, nós ficamos por aqui. Canal Assembleia, a TV da Casa do Povo.